A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você! Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você. Muito bom estar com você mais uma vez no nosso podcast Nossa Macaé e nessa edição para falar sobre um assunto importante. Não que os assuntos anteriores que a gente já abordou não sejam importantes, é óbvio que são. Toda a pauta que a gente trouxe aqui é sempre muito importante, sempre muito válida, mas hoje vamos falar de um assunto muito sensível, que é o Setembro Amarelo. Você já deve ter ouvido falar esse nome, né? Setembro Amarelo, palestra do Setembro Amarelo, workshop do Setembro Amarelo, e talvez não se dê conta do que se trata. O Setembro Amarelo é um período de reflexão e prevenção do suicídio. São profissionais diversos que se debruçam sobre essa temática, psicólogos, terapeutas, psiquiatras, assistentes sociais, enfim, muita gente que se reúne para tratar desse assunto que é de suma importância, que é a prevenção do suicídio. E não seria diferente aqui no nosso podcast também. Eu recebo hoje a Daniele Santos Carneiro da Silva. Ela vem falar, ela que é psicóloga, uma profissional da área, vem falar sobre o Setembro Amarelo, sobre a prevenção do suicídio, mas principalmente a gente conversou um pouco aqui fora do ar e eu falei para ela, poxa, eu queria falar muito sobre o que as pessoas que convivem com alguém que potencialmente pode apresentar sinais de ter a tendência à prática do suicídio, o que as pessoas podem aprender sobre como lidar e sobre como, não digo demover a ideia, mudar, ninguém entra na cabeça de ninguém, mas saber lidar com essa pessoa e ter a sensibilidade de talvez criar um campo emocional diferente que possa, aí sim, esse campo, fazer com que a pessoa enxergue por uma ótica diferente a continuidade da sua vida. Bom, mas é a Daniele, profissional, quem vai falar disso com a gente. Daniele, prazer em te receber. Obrigado pelo convite, né, em primeiro lugar. E é uma temática muito importante para ser falada, né? Então, assim, parabéns, né, pela iniciativa. É importante a gente abrir para o diálogo quando a gente fala, né? Então a gente começa a entender o nosso funcionamento e a gente começa também a florescer. Então, até o tema das palestras que eu realizo é Setembro Amarelo, vamos falar sobre suicídio, um momento de diálogo, né? Então, assim, o mais importante, né, das estatísticas, que às vezes assustam quando a gente lê, né? A gente tem aí mais de 800 mil suicídios por ano no mundo. Caramba! Um suicídio a cada 40 segundos. Então, assim, é mais rápido um suicídio do que a gente escrever uma mensagem de WhatsApp. E aí, gente, assim, como falar disso? Como tocar nesse assunto tão delicado e sensível? E isso pode estar acontecendo dentro da nossa casa, ou com um amigo, ou com um colega de trabalho. E como que eu abordo, como que eu falo. Então, assim, existem algumas técnicas, algumas estratégias para que a gente lide com isso, né? E por que o Setembro Amarelo, né? Até falei na palestra que eu realizei na semana anterior, que ele deveria ser setembro de todas as cores, né? Porque é um tema que a gente precisa falar de janeiro a janeiro. Mas a temática de Setembro Amarelo é justamente por conta de um suicídio, né, de um rapaz de 17 anos. E ele tinha um carro, né, ele gostava de mexer com mecânica e era amarelo. E no enterro dele, os familiares começaram a fazer cartõezinhos com aquela fitinha amarela para entregar, né, as pessoas que ali eu não sabia disso. Exatamente. Então, por isso, e isso foi ganhando uma proporção. Em 1994, a CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, aqui no Brasil, começou o movimento. E hoje, né, a Associação Brasileira de Saúde também ali, né, valida o movimento de Setembro Amarelo.
Então, como a gente tem o Janeiro Branco, que fala de saúde mental, Novembro Azul, exatamente, Outubro Rosa, nós temos Setembro Amarelo. Mas ele precisa ser de todas as cores, né? A gente precisa falar de saúde mental sempre, né? Da mesma forma que a gente cuida da nossa saúde física, a gente precisa também cuidar da saúde mental. E muitas vezes é um tabu, né? Existe ainda a dificuldade de falar sobre. Né? As pessoas ainda têm vergonha de se colocar em vulnerabilidade, ainda tem o preconceito, principalmente, né, no local de trabalho. Eu preciso performar, eu preciso ser produtivo. Como que eu vou falar que eu estou passando por um momento de dificuldade? Então é preciso a gente cuidar desse lugar, né? E como que eu posso cuidar, né? Como que eu posso cuidar de mim e cuidar do outro? Porque eu também preciso estar bem para que eu possa cuidar do outro. E aí, como você, né, me perguntou, né? Quais os momentos, né? Que muitas das vezes tem até um estudo, né? Que mostra, né? As pessoas que cometeram suicídio, algumas fotos, várias fotos, e as pessoas estão felizes. E aí, né, aquele questionamento, por que ele estava feliz, estava demonstrando alegria, por que ele fez isso? Porque justamente quando a pessoa ela faz o planejamento, ela acaba tirando aquela carga, né, aquele sofrimento, porque para ela aquilo ali já está resolvido. É só uma questão de tempo. Exatamente, ela já fez um planejamento. Na verdade, ela não quer acabar com a vida dela. Ela quer acabar com aquela dor que ela sente. Então, quando é realizado o planejamento, é como se eu tivesse resolvido aquela minha dor. Então, eu vou ter um alívio. Por isso que muitas vezes aparece um momento de alegria. Só que a gente precisa entender que o suicídio ele é multifatorial. Qualquer doença em saúde mental ela é multifatorial. Então, a gente tem os aspectos genéticos, a gente tem o aspecto biológico, aspectos ambientais. Então, a gente precisa entender o funcionamento. Ele sempre é um conjunto de coisas. É um conjunto de fatores. Mesmo quando a pessoa está passando por um problema pontual muito específico, a pessoa suicidou porque separou depois de um casamento que considerava inabalável e aquilo mexeu ao ponto dela suicidar. Mesmo tendo um fator gerador, ainda assim isso vai ser fruto de um conjunto de coisas. Exatamente. E a gente chama que é um fator precipitante. Então, por exemplo, uma separação, a morte de alguém querido, uma perda de emprego. Então, ele é precipitante. Mas a gente tem os fatores que antecedem. Por exemplo, se na família tem casos de saúde mental, se já teve outros casos de suicídio na família, se teve ali, né, uma situação de abuso ou uso de substâncias. Então, tem outros fatores que levam a pessoa ali àquele sofrimento. Provavelmente, quando ela está nesse sofrimento, ela tem uma patologia. Então, ela tem um transtorno mental que pode estar levando a essa situação. Eu fico pensando, Denise, que às vezes... Daniele. Eu fico pensando às vezes que uma família, um cônjuge, um colega de trabalho, enfim, quando é surpreendido com a informação de que uma pessoa tentou suicídio, ali, que vive junto, que trabalha junto, que está no seio familiar, aquilo é surpreendente, aquilo assusta, a pessoa é pega de surpresa. Mas como é que fica? E eu queria muito direcionar parte dessa nossa conversa para uma atenção a essas pessoas que não o potencial suicida. Como é que fica a cabeça da pessoa que convive com alguém que tentou e não concretizou um suicídio? Porque o medo de que a pessoa tente de novo deve ser muito grande. Quem convive deve ter muito medo de uma reincidência, de uma nova tentativa. E aí, como é que a pessoa aprende a lidar com isso? Como é que ela lida com isso? A pessoa que tenta o suicídio, né, uma vez, até no período ali, né, que ela tentou, ela precisa de um cuidado especial, porque ela pode tentar novamente. Exatamente. E aí, assim, a família ela precisa se cercar de uma rede de apoio. Então, estar próximo à pessoa,
acolher a pessoa sem julgamento, né? E se cercar de situações, né? Não ter ali medicações próximas à pessoa ou outros artefatos que possam ali... Produtos tóxicos, venenos. Exatamente, que pode ali auxiliar. E também, né, em algum momento, se for, né, logo próximo, avaliar a necessidade de uma internação. Se for ali, dependendo ali, ela precisa estar em suporte, né? Ela precisa estar em acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra, ela está usando a medicação, então precisa de todo um aparato, né, ali de cuidado com a pessoa. E alguns sinais também que, né, ainda não chegou a situação, a pessoa não realizou a tentativa. Mas como eu posso ver que a pessoa está em sofrimento? Então, essa pessoa sempre vai dar sinais, né? Exatamente. Ela sempre vai dar... E os sinais não são iguais de um para o outro. Não. Então, assim, algumas pessoas, né, a gente observar, a pessoa é muito extrovertida e de repente ela começa a se isolar. Falas, né, como assim, eu sou um peso na minha família. Se depreciando, exatamente. Né? Então, são alguns sinais, compras, né, aumento de compras exagerado, ou escrever cartas, dar, né, pertences, né, como se fosse ali lembrança, se desfazendo das coisas. São alguns sinais. Então, assim, algumas falas, né, também. Então, é preciso, assim, você entender, né, conhecer a pessoa e entender como que está esse funcionamento. E buscar ajuda, porque muitas vezes, nesse momento, ela não tem condições de buscar sozinha. Então, ela precisa dessa rede de apoio para que ela possa, né, ali ter a supervisão com o médico, iniciar uma medicação, se ela ainda não faz, né, se ela está no quadro depressivo, então ela precisa desse cuidado. Certo. Bom, e aí também, quem convive precisa ficar muito ligado, mas eu fico me perguntando o seguinte... As pessoas que convivem com alguém que já tentou o suicídio, que tem uma propensão, eu imagino que também precisem ter um outro cuidado meio um tanto quanto melindroso, que é de não querer encher a pessoa de mimo demais, não é? Porque eu já li muito sobre isso e conheci gente que conheci gente que suicidou, inclusive. E a gente percebe uma coisa que, independentemente da cultura, do nível de escolaridade, do grau de conhecimento, quando é para montar a sua estratégia, as pessoas são extremamente habilidosas, né? Elas conseguem não deixar o outro perceber que aquilo está por acontecer. Mas a gente nota que a pessoa monta uma cena para que não deixar o outro perceber. Isso é muito difícil, essa percepção às vezes, não? Sim, e a gente precisa estar atento a esses sinais. Algumas pessoas não vão, né, demonstrar também os sinais, mas o comportamento, a forma que ela lida com o outro, ela não vai ser, né, no dia do acontecimento. Isso vem um histórico ali de vida dela. Né, como a gente falou, ele é multifatorial. Então, ele vem acompanhando um processo. Provavelmente, ele já teve algum processo ali de uma questão de saúde mental, um sofrimento psíquico que levou a essa situação. Bom, nesse Setembro Amarelo está acontecendo alguns eventos, palestras. Você mesmo é uma palestrante. Nas últimas palestras em que você fez... tratando do tema, como é que você percebeu a plateia? As pessoas te procuram depois, vêm falar contigo em particular? O que você mais ouve como relato? Sim, né? Eu faço palestra, né? Tanto em empresas como quando me convidam em alguns locais, né? Fora de empresa. E sim, as pessoas, né? Elas estão cada vez mais abertas à fala, né? A gente teve aí o período da pandemia, que foi um processo, um divisor de águas para a saúde mental. Então, assim, foi um ponto
benéfico, né? As pessoas teve um sofrimento maior, aumenta nas estatísticas de transtorno mental na pandemia, e isso fez a gente falar mais sobre isso. Então as pessoas trazem relatos de alguém próximo, né, que tentou, ou alguém que está em sofrimento, mas principalmente como eu cuido de mim. O que eu posso fazer, né, para que eu tenha saúde mental. Então, assim, até o meu foco maior é sim trazer os dados, falar sobre o Setembro Amarelo, falar sobre o suicídio, mas principalmente, assim, o que eu preciso para ter uma qualidade de vida, para que eu possa ter ali uma prevenção em saúde mental. A gente falou bastante aqui sobre quem está ao redor, né, quem está no entorno dessa pessoa que passa por um momento de angústia, mas tão ou mais importante é a gente falar da própria pessoa. Acho que você tem toda a razão. Você já atendeu muita gente que tentou suicídio? Sim, que tem uma primeira tentativa? Sim, algumas pessoas sim. Certo. E aí a gente precisa, né, entender os pilares da saúde mental, né? A pessoa que tentou o suicídio ou pensou, né? A gente tem muito mais o planejamento, o pensamento. A gente tem ali alguns fatores de risco, né? Algumas pessoas em algum momento pensou sobre o morrer, né? Algumas já chegaram ao planejamento e umas tentaram efetivamente, de fato. Algumas, né, realizaram o ato e outras não. E aí a gente precisa, assim, a pessoa que tentou, ela pode sim ter ali, né, a gente tem os casos de sucesso, de prevenção, que a pessoa iniciou um tratamento, que a pessoa começou a dar sentido à sua vida, a ter um propósito, né? Então, a gente tem os fatores em saúde mental, os pilares, né, que é cuidar, né, tem até alguns estudos falando sobre a ciência da felicidade e a qualidade de vida. Então, a gente tem, assim, o fator genético, né, que a gente tem ali 50% do fator genético. A gente tem 10% que são circunstâncias, que é algo que a gente não tem controle, né? E 40% são comportamentais. Então, o que eu escolho fazer com a minha vida, né? Quais as ações eu estou fazendo hoje para ter cuidado com a minha saúde mental. Então, a gente tem a área do sono, a gente tem alimentação, atividade física, ter espiritualidade, né? E aí qualquer religião, mas você acreditar em algo maior, você cultivar a esperança de que é uma etapa, né? É um processo. Alguns momentos a gente vai estar com conflitos, com alguns problemas, mas também tem os momentos de alegria, da resolução, né? Do problema que a gente tiver. Ter problemas é natural da vida, né? Sim. Ter problemas, ter momentos de dúvida sobre as escolhas que fez e para onde as escolhas que fez vai levar ou não, isso tudo é muito natural. A angústia é humana, não é, doutora? Exatamente. A gente tem os momentos que são decisivos na nossa vida. E toda escolha, ela requer responsabilidade, né? Porque a gente vai ter uma consequência. Mas eu não escolher, eu também vou ter uma consequência. Porque o movimento, ele vai escolher por mim. Certo. Então, a gente precisa tomar a responsabilidade da minha escolha. Então, eu gosto muito de trabalhar assim, qual é a minha necessidade hoje? O que eu preciso hoje? E aí eu vou construindo esse dia. A gente está vivendo muito ou no passado, olhando para o retrovisor, o que gera ali uma culpa, uma ruminação, e aí a gente vai para um lado da depressão. Ou a gente está vivendo muito no amanhã, que aí é a preocupação excessiva, pensamentos acelerados, que nos levam para a ansiedade. E a gente está deixando o aqui agora, que é o único tempo que a gente tem certeza. De fato, né? De fato a gente tem. Que a gente possui. Exatamente. Então, eu gosto muito da metáfora, né, da ampulheta, que a areinha lá que está em cima é o futuro. Ainda vai cair ali, né, naquela grãozinho de areia. E o que já caiu, a gente sim pode olhar, a gente pode aprender com o que aconteceu, mas a gente não pode ficar lá. A gente precisa, a gente tem aquela areinha que está caindo no tempo presente.
E a gente precisa cultivar, né, esse tempo presente. Então, ter boas relações saudáveis, relações que me agregam. Então, eu cuidar do meu sono, ter uma qualidade de sono, né, cultivar aí o sono. Então, eu ter ritual de higiene do sono, eu ter ali, desde o início, né, que eu acordo, eu começo a cultivar como vai ser meu sono à noite. Então, eu preciso cuidar disso. A atividade física hoje, para alguns casos em saúde mental, ele é como se fosse uma medicação, então é necessário realizar atividade física. A espiritualidade, né, como eu trouxe, então são alguns pilares que a gente precisa cultivar diariamente, para que a gente possa ter uma boa qualidade de vida. Mas aí a gente cultiva aquilo que temos de positivo para ter essa qualidade psíquica adequada e com isso ter mais equilíbrio. Mas e o que evitar também? Por exemplo, hoje a gente tem um modelo de sociedade muito fomentado pela rede social, particularmente pela rede social, que criou, em paralelo à vida real, criou um padrão de felicidade. E tem muita gente sendo capturada por essa armadilha da rede social, de uma felicidade permanente, como se todo mundo acordasse já vestido e rindo, e a vida fosse um grande encontro de amigos em torno de uma mesa ou numa balada, e aquilo vai sendo imposto e vai massacrando a psique das pessoas. Como é que não entra nesse negócio? Não entra em rede social, então? É uma boa vacina? Não, né? Não vamos... acho que as redes sociais também são importantes, né? Porque elas conectam com pessoas que às vezes estão distantes da gente. Mas o excesso, né? A limitação. Tudo no equilíbrio, né? A gente precisa entender assim, será que saúde mental é possível? É possível, né? Muitas das vezes a gente se cobra muito, então eu preciso ficar equilibrando todos os parâmetros, precisa estar tudo em perfeição. Então o Freud traz, né, que saúde mental é quando eu consigo ter ali uma vida, tanto na parte amorosa como no trabalho, de ser produtivo. Então, eu acordar de manhã e ir trabalhar sem o sofrimento. Quando eu deixo essa vida, né, o cotidiano, isso traz sofrimento, quando eu já não consigo mais fazer atividades que antes eu gostava, aí sim é um sinal de alerta. E as redes sociais a gente traz ali a perfeição. Ninguém posta ninguém sofrendo, ninguém posta os conflitos da vida, né? Muito case de sucesso o tempo todo, né? Então eu sou sempre bem sucedida, estou no meu melhor emprego, viajando sempre nos melhores lugares. Mas isso é um recorte e a gente precisa entender isso, né? A gente também tem os momentos felizes, todos nós temos. Mas nós também temos momentos que a gente precisa de tomada de decisão, a gente precisa muitas vezes do apoio do outro. Então entender também que a gente é vulnerável e a gente vive em sociedade, a gente precisa de rede de apoio. Então também é importante entender, nem sempre a grama do outro é mais verde porque é igual a nossa. Às vezes a gente tá ali molhando a grama e ela não fica bonita nunca. E a do vizinho é sintética, né? Então ela vai estar sempre mais bonita que a nossa. Mas cada um vive a sua realidade, né? A saúde mental, né? A terapia cognitivo-comportamental, ela traz justamente isso, né? Se uma situação acontecer aqui, eu vou interpretar de uma forma e você de outra. Pelo que a gente vivenciou a nossa vida. Então eu trago tudo que eu vivenciei na minha trajetória e você também. Então a gente, através dos nossos pensamentos, que vai gerar emoções e comportamentos. Então a gente precisa cuidar disso, né? Às vezes eles não estão ali funcionais e é onde nos paralisa, nos traz sofrimento e a gente precisa cuidar disso. Eu poderia, de uma forma assim grosseira, não qualificada, né? Não sou profissional, a senhora é profissional, mas eu poderia, de uma forma muito popularesca, dizer que a tendência ao suicídio é algo que ocorre com alguém que perdeu o sentido da vida e do viver, perdeu a esperança pelo amanhã, perdeu
um foco a alcançar, um lugar aonde chegar? É alguém que não vê mais sentido em viver? Não em viver. Ela tem uma visão de túnel, né? Então, ela só tem a visão do problema, que ali ela está vivenciando. Ela não consegue, né, ter ali as possibilidades. Né? Por muitas vezes eu tenho um problema, alguma coisa que eu preciso ali, né, resolver. Então, se eu estou, né, ali com minha saúde mental, que eu estou trabalhando, cuidando da minha saúde mental, eu tenho instrumentos, estratégias para entender o que está acontecendo, quais são as possibilidades. E às vezes nem sempre a gente acha logo, né, de imediato, a gente às vezes demora, tem um sofrimento, mas a gente consegue ter esse processo, a gente consegue vivenciar, né? Não que a gente não vá sofrer, a gente vai sofrer, mas a gente consegue vivenciar esse processo e entender que em algum momento, né, ele vai findar e eu vou continuar ali, vou construir outras coisas que eu desejo, eu vou ter um propósito. E as pessoas em sofrimento, quando elas estão ali, né, com um transtorno mental, muitas vezes ela não vê essa saída. Então ela só tem um foco no problema. É como se fosse a fim do túnel, né? Então eu não tenho ali resolução para aquela situação. Então eu quero acabar com aquele sofrimento, com aquela dor. Eu lembro do ator Flávio Miliaccio, a senhora deve ter acompanhado, ator da Globo, né, de novelas, filmes, séries. Inclusive a última série que ele participou durante muito tempo foi o Entre Tapas e Beijos, né? Ele fazia o personagem Seu Chalita. E ele suicidou no sítio dele em Rio Bonito, em Rio Bonito. Acho que ele, em meio à pandemia, uma coisa que foi por ali, mais ou menos. Comecinho da pandemia, um pouquinho antes, eu não lembro. Essa coisa da pandemia deixou um buraco na nossa linha do tempo, né? A gente não sabe ao certo o que aconteceu antes, ou muito antes ou depois, é uma doideira. E aí ele deixou uma carta. Ele saiu do Rio de Janeiro, pegou o carro, veio para Rio Bonito, veio para o sítio dele, e aí ele deixou uma carta que era um exemplo de, por incrível que pareça, de muita clareza. Ele decidiu tirar a vida dele com muito raciocínio, com muita clareza. E ele escreveu em linhas gerais, ele escreveu que, e me surpreendeu muito a clareza dele, mas ele escreveu em linhas gerais que ele já não via mais sentido para a vida, porque ele já tinha vivido de tudo e que o momento não o entusiasmava e que o futuro não seria bom na visão dele. E de que ele acreditava que ele não encontraria no futuro nada melhor do que ele já tinha vivido o tempo todo. Mas eu também acredito muito, na idade dele, eu acho que ele tinha 75 anos quando ele cometeu o suicídio. Eu fico pensando, às vezes, eu li e reli a carta dele muitas vezes, e me surpreendeu a lucidez, a clareza e a lucidez. Mas eu fico pensando nas pessoas que ainda estão funcionais, e eu acho que isso também estava na cabeça dele, eu estou me metendo aqui a tentar supor, né, que também estava na cabeça dele essa questão. Eu ainda sou funcional, mas eu sou funcional até quando? Eu ainda consigo pegar o meu carro no Rio de Janeiro e dirigir até Rio Bonito, mas eu consigo dirigir até quando? Eu consigo andar sozinho, sem amparo, até quando? Eu consigo me manter de pé até quando? Esse também é um medo que as pessoas têm, às vezes, não tem? De perder a funcionalidade, de achar que isso, para elas, é algo que, com o qual elas não conseguem lidar. Não rola isso um pouco também? Sim, né? A gente tem aí os dois maiores índices são em jovens e idosos. Jovens, porque estão em pleno desenvolvimento, né? Todos aqueles conflitos internos ainda que não a sabe juventude... lidar com frustração, com perdas, né? E o idoso trazendo essa questão mesmo da finitude, né? Da minha importância, do meu valor dentro da minha família, dentro da minha sociedade, né? Porque a gente somos seres humanos produtivos. E a sociedade somos cada vez mais... ensinados a sermos produtivos
e eficientes todo o tempo. Exatamente, cada vez mais alta performance, mais produtividade. Então é algo que a gente também precisa trabalhar e olhar isso, né? Então vem uma mudança aí de geração, né? Que preza muito mais pela qualidade de vida, porque por horas e horas a fins de trabalho. Então a gente vem uma mudança aí nesse cuidado, mas o idoso ele tem essa linha do tempo, né? Então isso traz sofrimento, né? Perdas que acaba acontecendo maior, né? Um maior número de perdas. Então tem um sofrimento psíquico na terceira idade que a gente precisa cuidar, trazendo sentido. Qual o meu sentido? Então, assim, o propósito, né? A gente acha, eu tenho um propósito na vida, então eu preciso ter um único propósito na vida. Não, em cada fase na minha vida, eu vou ter um propósito, né? Hoje eu sou mãe, então, assim, o meu maior propósito é ser uma boa mãe. E aí você ir construindo propósito, né? Etapas de construção de propósito. E a terceira idade precisa também. E aí, assim, vou me relacionar, e a gente começa a construir hoje como a gente quer envelhecer, né? Então, tem até uma metáfora, né? No aniversário aí de 80 anos, que tá aquele pessoal todo, né? Que vai falar um pouco sobre você, né? Dar ali aquele discurso. O que você gostaria que as pessoas falassem sobre você? Eu vou começar a construir, desde sempre, essa fala que eu desejo que as pessoas querem que fale, né? Então, esse cuidado. Então, assim, como que eu quero envelhecer? De que forma eu quero envelhecer? E aí a gente tá lá naqueles 40% que é as nossas escolhas, nosso comportamento. Isso que você falou é tão importante sobre o se permitir, né? E não se cobrar tanto, que a gente às vezes convive com pessoas, depara com pessoas que têm vergonha de simplesmente curtirem a preguiça. As pessoas têm uma preguiça, têm uma vontade de ficarem ali recostadas no seu sofá, com os seus pensamentos, mas ao mesmo tempo têm vergonha, como se sentir preguiça e se permitir a preguiça fosse algo vergonhoso, e não é. Às vezes é o corpo pedindo uma pausa, é a cabeça pedindo uma paradinha de leve, mas as pessoas se impõem, não, eu não posso ter preguiça. Eu tenho que ser produtivo. Isso é muito brabo, né? Exatamente, né? A gente é todo mundo escravo da eficiência. Com as telas, né? Com a tecnologia, a gente perdeu o tédio. Aquele tempo de não fazer nada. O ócio gostoso, né? Que é onde vem a criatividade. Isso. A gente vem perdendo. Então, eu me coloco no lugar que eu tenho que ser produtivo 24 horas. Então, eu estou sempre pensando em algo para fazer. E a gente precisa de pausas, né? A gente chama até de pausas revigorantes. É aquela pausa onde eu vou falar com alguém, eu vou dar importância para algo que eu vou fazer, ou eu não vou fazer nada, né? Vou ali sentir minha respiração, sentir o que está acontecendo, porque muitas vezes a gente vive só no piloto automático. E nossa vida é um pouquinho além do piloto automático, da gente trabalhar para pagar boletos. É, né? Gente que está só existindo às vezes, né? Exatamente, a gente precisa dar sentido no que a gente está fazendo. No começo do nosso papo, você falou que 17% dos brasileiros, de acordo com o levantamento, em algum momento da vida, já pensaram na possibilidade da prática do suicídio, de darem cabo à sua própria existência. Eu queria deixar essa câmera aqui, que é a câmera que está direcionada para você, para que você falasse. A gente pode ter pessoas nessa condição hoje nos assistindo, em algum momento em que esse podcast está no ar, né, num corte desse podcast, em Macaé, no Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo, até onde esse nosso papo pode chegar, a gente pode estar sendo visto por alguém que já teve esse pensamento em algum momento. E eu queria deixar a nossa câmera à tua disposição e os nossos microfones para que você falasse com essa pessoa um pouco, para que você pudesse se dirigir a ela enquanto profissional de saúde mental e enquanto ser humano também pudesse dirigir a ela. Acho que o ponto principal é entender que você não precisa sofrer sozinho. O sofrimento ele não precisa ser solitário. Então, busque ajuda,
converse com alguém de sua confiança ou com um profissional. A gente tem os canais, né, que é o CVV, que é o 180, que você pode ligar. São pessoas voluntárias que trabalham com atendimento. A gente tem a rede municipal também, que a gente tem os CAPs, tem o centro psiquiátrico, que pode também fazer o acompanhamento. Então, busque ajuda. E você que tem alguém, né, que esteja passando por isso, que você queira ajudar, né, o mais importante é a escuta. Então, você abrir um espaço para o diálogo, falar frases abertas, né? Então, como você está se sentindo, como é passar por isso, para que dê fala à pessoa que está em sofrimento. Não julgar, não falar palavras, né? Isso vai passar, isso é bobeira, é falta de fé. Então, isso acaba prejudicando quem está em sofrimento nesse momento. Entender que a escuta e o acolhimento, ele pode ser preventivo, né? A gente tem estatística também que 90% do suicídio pode ser preventivo. Então, a gente tem esse cuidado, então você pode estar salvando vidas também. Maravilha, queria agradecer muito a doutora. Esse é um assunto realmente sempre muito sensível, né? Afinal de contas, trata de algo, de um momento de muita dor, porque eu imagino que a pessoa que tem esse pensamento, ainda que momentâneo, ou que de fato tanto tenta o suicídio e acaba conseguindo como não, é alguém que está experimentando uma dor muito profunda, uma dor da alma muito profunda. Então, até isso faz com que esse assunto seja um assunto muitíssimo delicado, mas você tem ajuda à sua disposição, você tem ajuda profissional, você tem ajuda na rede pública, você tem o Disque 180, 180, o Centro de Valorização da Vida, e você sempre vai ter uma pessoa para te ouvir, né? Porque às vezes é isso, às vezes é um pouco se expressar, né? Às vezes é um pouco poder falar daquilo que lhe aflige, né, doutora? Daquilo que lhe oprime a mente, que lhe oprime, que lhe cala o coração. E às vezes falar pode ser uma válvula de escape poderosíssima para essa pessoa, né? Só corrigir, né? 188. 188. Isso, o CVV. Ao CVV, eu falei 180, me perdoe, não é 180, é 188. 188, tá? Corrigido aqui, né? Mas falar é uma válvula de escape que pode significar o tudo para essa pessoa, né? Falar, né? Como quando a gente fala, a gente começa a dar vazão ao que a gente está sentindo. Então a gente começa a refletir também sobre a nossa fala. Que muitas vezes a gente está nesse piloto automático e a gente não percebe o que a gente está falando, o que estamos sentindo. E quando eu paro com alguém, né, de confiança ou com um profissional da saúde que pode usar estratégias, né, para que você faça o tratamento, que você utilize a medicação correta, que você faça um acompanhamento adequado para você ter qualidade de vida. E falando, pode se dar conta do seu processo, né? Exatamente. Então, assim, oferecer essa ajuda, né, entender que nesse momento você precisa de suporte é o principal. E só falando, a gente vai começar a entender o que eu estou sentindo. Então, entender os sinais, quais são os sinais de alerta, né? Olha, eu era assim, tô vendo que eu tô mudando de comportamento, não tô vendo sentido nas coisas que antes eu gostava, coisas simples, se né? Conhecer, né? Exatamente. Então, assim, falar, né, floresce. Quando a gente fala, a gente começa aí ter ali o início do tratamento, né? Que eu tô dando abertura ao meu sofrimento. Tem até a autora, a Brené Brown, que ela fala muito a questão, né? Quando a gente fala sobre a nossa vulnerabilidade, eu me conecto com o outro. Então, eu consigo ter uma relação realmente, né, de amor, de cumplicidade. Eu consigo mostrar quem eu sou. E o outro também vai abrir da mesma forma, tendo ali um encontro, um vínculo, e aonde a gente pode ter ali um processo de cura. Maravilha, gente. Olha, não perca a oportunidade de poder se informar. A doutora Daniele está aqui à sua disposição, Daniele Santos Carneiro. A senhora está na rede social? Sim. Né? O Instagram, né? @psicólogo Daniele Santos.
Daniele Santos, arroba psicóloga Daniele Santos. Tem site também? Não. Não. Apenas no Instagram. Qualquer pessoa pode fazer contato, mandar uma mensagem, estabelecer um contato. Palestras, você está aberta também para palestras, para workshops, para rodas de conversa? Exatamente. Já tem agendamento, né, de algumas empresas. Nesse período agora, né, a procura é maior, mas eu trabalho com a consultoria organizacional, realizando não só, né, com um tema, mas com outros temas também. Arroba psicóloga Daniele Santos no Instagram. Isso. E aí as pessoas podem fazer o contato com você. Doutora Daniele, queria agradecer muito a sua presença, desejar sucesso nesse seu trabalho de esclarecimento, num momento em que a gente discute essa temática sempre tão sensível na sociedade, como é a prevenção ao suicídio, e que mais pessoas busquem o conhecimento, reprogramem os seus campos emocionais, as suas mentes, no sentido de se manterem vivas e ativas, produtivas na medida do possível, mas acima de tudo felizes com as suas vidas, sejam elas como forem. Claro que lutar por melhoria é importante, lutar por progresso pessoal, buscar o progresso pessoal é importante, mas ele não pode ser buscado à custa da angústia, né? À custa da inconformidade que adoece. Aí a gente não sabe se essa busca está valendo a pena ou não. Mas eu quero te agradecer muito e desejar sucesso, que do seu sucesso resulte aí a saúde mental de muita gente. Obrigada, eu que agradeço o convite. E sempre é uma missão, né? É levar um pouco de reflexão, um pouco ali compartilhar o conhecimento para que possa auxiliar alguém, né? Se a gente ajudar ali uma pessoa que esteja ouvindo nesse momento, a gente chegou ao nosso objetivo. Com certeza já terá sido muito bom. Exatamente. Mais uma vez, muito obrigado, sucesso. Obrigada. É isso aí, gente. Nossa Macaé falando de assuntos importantes, alguns assuntos que são sempre sensíveis, que tocam em pautas melindrosas, mas que precisam ser ditas, porque afinal de contas tá aí, o mundo é como é, e a vida é como é, e a gente precisa sempre estar atento para extrair da vida o melhor e para trabalhar para que as pessoas fiquem bem sempre dentro do possível. Eu quero pedir a você mais uma vez, se você não é assinante ainda do canal TV Câmara, assine o canal e ative o sininho das notificações, porque o YouTube vai te avisar que tem vídeo novo aqui no canal, tá bom? Esse podcast que você acabou de assistir, compartilha no grupo da família, no grupo dos amigos, no pessoal da academia, com os amigos, com as amigas da academia, da caminhada, pessoal do trabalho, enfim, compartilha com todo mundo, porque esse assunto é muito importante e ele precisa chegar a todas as pessoas, tá bom? Temos um encontro marcado na nossa próxima edição. Um forte abraço e até lá! A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais, assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você.